Agora eu vou entrar num tema que é polêmico, que é como ficar por dentro dos projetos da sua equipe sem se tornar um líder microgerenciador. E olha, isso é uma dificuldade geral, e quando eu li essa matéria, eu pensei, caraca, ela é pra mim, e eu acho que faz muito sentido pra minha audiência, eu vou levar lá pro meu canal. É um artigo da Harvard Business Review, e eu vou ler aqui junto com vocês. Então vamos lá, o título. Como ficar por dentro dos projetos da sua equipe sem microgerenciar. Os líderes mais eficazes entendem que a linha de visão, ver claramente o que está acontecendo em todos os fluxos de trabalho e entregas, não acontece por acaso. É algo que você precisa projetar. Para se manter informado sem exageros, comece mapeando o trabalho com base em 2 fatores chaves: a profundidade de detalhes necessárias e 2, a frequência da comunicação. Isso ajuda a adaptar sua abordagem em vez de adotar o mesmo nível de envolvimento com todos os níveis. Calibre seu nível de visibilidade não apenas com base no projeto, mas também com base nas pessoas envolvidas. Qual é o histórico delas? Quão bem elas acompanham e assumem responsabilidades? Seu nível de supervisão mudará à medida que os projetos evoluem e seus gerentes crescem. Então esteja disposto a ajustar e iterar conforme necessário. Esse texto aqui, esse artigo, ele é muito bom. Inclusive, essa ferramenta que ele propõe, eu achei muito legal. Eu, inclusive, já transferi o pensamento dela para o meu tablet para eu conseguir executar no meu cotidiano. E por isso que eu queria compartilhar ela com vocês. E ela vai explorar muito esse desafio que nós líderes temos de como gerenciar a sua equipe, como ficar por dentro de todos os trabalhos, sem se tornar esse microgerenciador, né? Sem se tornar esse líder que pega e bota a mão na massa para fazer. Primeiro, porque não é nosso papel como líder entrar e executar. E segundo, porque quem está abaixo, né, quem faz parte da equipe, muitas vezes não gosta de um líder que fica ali executando todos os steps daquele trabalho, daquele projeto. Isso gera frustração e impede, inclusive, o crescimento daquela pessoa, daquele colaborador da sua equipe. Então, como medir, né, como balancear essa sua entrada nos projetos da sua equipe? É óbvio que a gente tem que tomar como ponto de partida a senioridade desses colaboradores. Tem alguns colaboradores que você vai precisar entrar um pouco mais. Tem colaboradores que você pode deixar andar com autonomia e só criar ali checkpoints para você verificar como aquele colaborador está evoluindo no projeto. E essa matriz que ele vai propor aqui nessa matéria da HBR, ela é muito legal porque ajuda você a ter essa visibilidade. Eu acho que ele foca muito mais na perspectiva do próprio projeto, como você está lendo aquele projeto, e menos no indivíduo. Então cabe você a fazer essa leitura individualmente. Pegar e mapear todos os projetos da sua equipe e tentar entender, primeiro, com quem aquele projeto tá, qual é o nível de senioridade daquela pessoa na sua equipe, e alocar dentro dessa matriz que a Harvard Business Review está sugerindo. Eu vou direto para a matriz porque eu acho que ela é o aspecto mais importante, mas o que você precisa entender são essas 2 dimensões em primeiro lugar. Então ele vai propor ali essas 2 dimensões que são a frequência de comunicação, o quanto você tem que se comunicar com aquele colaborador na sua equipe, né? Qual é o nível de frequência que você tem que dialogar com ele, ou de feedbacks que você tem que pedir. E a segunda dimensão é a profundidade de detalhes. Então, quantos detalhes você vai pedir, você vai requerer dentro daquele projeto. E é óbvio que vai depender tanto do projeto que aquela pessoa está tocando, quanto a senioridade daquele indivíduo. Então é importante que você case as 2 coisas. E aqui ele inclusive divide essa matriz em 4 cores. Te ajuda a interpretar onde você tem que ter mais dedicação e onde você tem que ter menos dedicação. No quadrante de verde, a gente tem ali os projetos de alta frequência e alto nível de detalhe. E aqui você pode alocar projetos de alto impacto, projetos que tenham um risco muito alto e que tenham um impacto direto no resultado. Possivelmente são projetos que você, como líder, vai ter que ficar mais de olho, porque impacta diretamente nos resultados da empresa, nos resultados de comunicação, e você precisa acompanhar não só para você ajudar aquele colaborador a prosseguir e fazer aquela estratégia da maneira mais eficiente possível, mas também para você ter as informações suficientes para você levar para os superiores, né? Aqui, inclusive, ele coloca como exemplo que você pode ter ali o lançamento de um produto, alocar nesse quadrante o lançamento de produto, porque ele impacta diretamente o resultado do negócio, né? E você, como líder, precisa acompanhar mais de perto, inclusive para fornecer informações para a alta liderança.
E aí a sugestão que ele dá é que a sua ação ela pode ser de check-ins semanais, ela pode ser de relatórios diários, criar um canal direto de escalonamento dessas informações, inclusive fazendo uma reunião com o seu colaborador, pedindo uma revisão das métricas-chaves, né? Então você pode determinar, inclusive, logo na largada desse projeto, junto com o seu colaborador, quais são os indicadores que ele tem que te fornecer o tempo inteiro e que tem que ser de fácil acesso para você como líder. Isso já pode vir nos reportes diários, pode vir na conversa semanal, e aí você, como líder, vai definir a periodicidade dessa conversa com o seu colaborador. O segundo quadrante é o de baixa frequência, mas alto nível de detalhes. E aqui ele fala que você pode alocar projetos complexos e de longo prazo, né? Aqueles projetos que vão se desenrolar durante um bom tempo, que você não precisa estar ali botando a mão na massa e executando, mas que a sua equipe precisa estar te dando um feedback constante para que você saiba como aquilo está se desenrolando. Então aqui, por exemplo, você pode colocar uma estratégia de comunicação de 6 meses, ou um reposicionamento de uma marca de 2 anos, que são projetos de longa duração e que exigem muitos e muitos passos. Então, você não vai entrar naquele processo tático de executar cada uma das iniciativas em prol daquele reposicionamento ou daquela campanha, mas é importante que você saiba como aquilo está acontecendo ao longo do tempo. Então, o que ele fala aqui é que você pode criar ali grandes checkpoints e marcos temporais para que você convide aquela sua equipe para te dar um reporte sobre como aquilo está andando. Isso pode acontecer, inclusive, mesmo em longos prazos. Então, pode acontecer mensalmente, bimestralmente, né? Você pode determinar ali longos períodos para ficar por fora um pouco, deixar a sua equipe tocar e depois você entrar para entender como aquilo está ocorrendo. O terceiro quadrante é o de alta frequência com baixo detalhe. E aqui você vai colocar, possivelmente, projetos de operações recorrentes, né? Aquelas operações que acontecem cotidianamente, mas que você constantemente precisa saber como aquilo está ocorrendo. Aqui ele traz como exemplo uma campanha de marketing de influência, né? Que você precisa ter ali alguma proximidade, porque exige a interpretação de influenciadores, então você precisa ter algum nível de contato com aquela estratégia, mas talvez você não precise de tantos detalhes. E aí isso pode acontecer ou por e-mail ou até numa reunião rápida de 15 minutos para sua equipe contar como aquilo está ocorrendo, te dar ali, fornecer as principais informações. Você também pode fornecer ali grandes KPIs, né, de sucesso, como engajamento, para você ler como é que aquilo ali está ocorrendo naquele período. E o último quadrante que ele traz é o de baixa frequência e baixo detalhe, que aqui você pode dar autonomia total para sua equipe andar. Então aqui ele traz como exemplo a mudança de embalagem de um produto. Você não precisa estar participando daquilo, não precisa ter todos os detalhes, também é um projeto longo, então você não precisa ter uma frequência muito grande naquele projeto. E aí o que ele traz aqui como principal ação é você ser notificado apenas se alguma coisa der errado, ou se a sua equipe precisar tirar alguma dúvida com você, uma dúvida que seja muito grande e ela não consiga resolver sozinha. Através desses 4 quadrantes, você consegue dar autonomia para sua equipe andar, resolver os problemas da maneira dela, mas também cria um ponto de contato que te mantém atualizado de todas as informações. Um outro ponto importante que ele traz ao longo da matéria é que você precisa ser específico naquilo que você quer de informação para sua equipe, para que ela não fique perdida e você também não fique com a sensação de que está faltando alguma informação a ser dita. Então é um jeito de você dar autonomia, mas também dar uma missão para sua equipe, um motivo para ela te procurar quando necessário e uma forma, inclusive, de te manter informado sobre como aquele projeto vai evoluindo ao longo do tempo. Aqui, em um dado momento dessa matéria, ele inclusive sugere que você mostre essa ferramenta para sua equipe, construa semanalmente ou de tempos em tempos com a sua equipe onde vai ficar alocado cada projeto, para que eles entendam qual vai ser a sua entrada, né, como você vai participar daquele processo. E isso ajuda, inclusive, a criar uma divisão de qual é o seu papel como líder e qual é o papel da sua equipe em ter autonomia para tocar aqueles projetos. Inclusive, deixa declarado logo na largada qual é a autonomia que a sua equipe vai ter ao longo daquele processo. Uma outra dica que ele dá é que em follow-ups com a sua equipe, você também possa mudar ali o status, né, o quadrante em que um projeto vai se qualificar. Às vezes você começa a enxergar que a sua equipe está tocando muito bem o projeto de reposicionamento e você pode passar ele para o quadrante de baixa frequência e de baixo nível de detalhe, né? Então vai depender de como a sua equipe vai evoluindo, qual é o nível de senioridade que a sua equipe vai ganhando e o tempo que você precisa dedicar para aquele projeto. Enfim, para mim,
essa ferramenta foi muito transformadora. Ao ler isso aqui, me deu vontade de usar logo na largada, porque eu acho ela super eficiente e é um jeito de você fechar um acordo com essa equipe para demonstrar onde ela vai ter autonomia, como ela vai poder se dedicar, né? E eu acho que, inclusive, ajuda a sua equipe a entender o processo de crescimento dela. Enfim, deixo ela aqui para vocês. Vou fazer uma versão resumida lá no meu Substack, então se você quiser pegar ela em maiores detalhes, é só me seguir lá no meu Substack. E agora eu quero saber de você. O que você achou dessa ferramenta? Você acha que pode ser implementado no seu dia a dia? Você acha que assim você vai conseguir dar mais autonomia para sua equipe? Eu quero saber suas dores. Comenta aqui embaixo e até a próxima.